Sejam muito bem-vindos ao quadro Divide Comigo, o quadro onde eu divido com você algo que eu esteja lendo, refletindo ou pesquisando. E nesse vídeo eu queria trazer para vocês um trecho de um artigo de um professor muito importante aqui no cenário brasileiro, que é o professor Stephen Kirchner, e esse trecho se encontra nesse livro aqui, Teologia Bíblica para o Povo de Deus, que é uma espécie de... são ensaios em homenagem ao professor Stephen Kirchner, que é um especialista nas línguas originais, muito importante no seminário Servos de Cristo, e alguns de seus alunos elaboraram artigos que entraram nessa obra aqui em homenagem ao professor. E eu queria começar trazendo um trecho que se encontra logo na introdução, que faz parte de um artigo do professor Stephen Kirchner, intitulado O Papel Normativo das Escrituras. E nesse trecho ele vai dizer o seguinte: a teologia que encontramos no Novo Testamento é, portanto, dinâmica, ou seja, ativa, não estática ou abstrata, divorciada de seu contexto existencial. Nossa responsabilidade, como intérpretes e exegetas, por conseguinte, é de articular essa teologia que foi dada numa situação concreta, não no abstrato, para outra situação concreta, aquela que o cristão brasileiro vive hoje. Tal tarefa hermenêutico-teológica não é fácil. Ela exige prioritariamente uma grande compreensão do texto bíblico no seu contexto original, a fim de que sua aplicação à realidade atual seja coerente com seu propósito. E para finalizar, é essa fusão de horizontes da perspectiva do escritor bíblico e do intérprete moderno que orientará a missão e o papel da igreja numa determinada situação. Esse artigo do professor Stephen Kirchner foi escrito no ano em que eu nasci, em 1992, e ele traz aqui algumas verdades interessantíssimas. Ele vai falar que o papel do exegeta, do intérprete bíblico, precisa ser o papel de assumir a tarefa de você compreender o texto bíblico no contexto em que ele foi escrito, qual era o contexto daquela passagem, para quem o autor daquele livro bíblico está falando, qual era a intenção desse autor, e você fazer um trabalho, e esse talvez seja o trabalho mais árduo de qualquer pregador da palavra, que é o de transportar esse significado original do texto para os nossos dias. E é muito interessante quando o professor Stephen Kirchner fala que esse trabalho ele vai orientar a missão e o papel da igreja. Nós, às vezes, não temos consciência do papel profético. Quando eu falo de uma igreja profética, praticando uma ação profética, eu estou me referindo à ideia de você enxergar a realidade tal como Deus a enxerga por meio do Espírito que habita em nós. A igreja precisa ter esse trabalho de olhar a realidade ao seu redor, olhar os problemas da nossa sociedade, denunciar esses problemas à luz da palavra. Mas como a igreja pode exercer o papel profético sem que primeiro ela compreenda a interpretação adequada das Escrituras? Percebe como nossa pregação não pode ser simplesmente fruto de uma reflexão rasa, onde a gente lê uma palavra, acha que aquela palavra vai ser bênção para a igreja e a gente leva aquilo em pregação? Não. A pregação, nossos estudos, nossas discussões em nossas EBDs ou em qualquer outro tipo de escola bíblica precisa ser fruto de reflexões profundas sobre o texto bíblico, que nós confiamos na atuação do Espírito Santo para que a gente compreenda tanto o significado original quanto como a gente pode aplicar aquela verdade para os nossos dias. E eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos que se encontram na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses. E perceba que ao compreender o significado dessas passagens que nós vamos ler agora, nós teremos uma visão muito mais ampla do texto bíblico e, portanto, uma possibilidade muito maior de aplicar esse texto bíblico para o momento em que nós estamos vivendo. Eu queria ler com você o capítulo 4, a partir do verso 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ok, Paulo está falando aqui para que a gente se santifique, ele está falando aqui para que a gente se abstenha da imoralidade sexual, e ele está falando aqui para que a gente controle o nosso corpo de maneira santa e honrosa. Mas ele faz uma comparação, ele fala para que a gente haja de maneira contrária à forma como os pagãos que desconhecem a Deus agem. Portanto, a pergunta que a gente deve fazer
É possível compreender uma passagem como essa aqui sem entender como os pagãos agiam naquela ocasião? Se a gente fizer essa leitura rasa sem compreender o contexto dessa passagem, por exemplo, vai limitar essa passagem aqui a simplesmente ao significado literal dela. A gente vai entender que a gente não tem que praticar imoralidades sexuais, a gente não adultera, a gente não se prostitui, a gente não comete nenhum pecado de cunho sexual, mas é possível ter uma leitura mais profunda dessa passagem. Veja como fica diferente quando você compreende que, por exemplo, a igreja de Tessalônica era uma igreja que lidava com um contexto greco-romano complicadíssimo na questão sexual. Quando a gente fala de sexo, hoje, a gente tem alguns tabus, a gente tem alguns freios sociais, freios morais, que atuam na sociedade naturalmente. Mas quando a gente lê uma carta como essa de Paulo aos Tessalonicenses, ele está lidando com um contexto muito mais complicado, onde você praticar imoralidades sexuais, o que nós consideramos imoralidade sexual, era algo completamente normalizado socialmente. Você tem ali um contexto onde o prático de ritos que envolviam atividades sexuais tão normalizados quanto você ir na padaria comprar pão, por exemplo. Era uma coisa comum, a gente não tinha qualquer tipo de freio social que impedisse essas pessoas de praticarem isso. Você ainda tem um contexto de opressão muito grande, ainda que eu esteja usando uma linguagem contemporânea, a gente tem uma ideia de opressão muito clara, onde naquele contexto ali, o pai de família, o pater família, né, ele tinha uma autoridade sobre o corpo daqueles que estavam abaixo dele também. O pater família, em sua casa, ele representava o que o imperador representava para o império. Ele tinha a obrigação de manter a ordem na sua casa do mesmo jeito que o imperador tinha a obrigação de manter a ordem em seu império. Então, para isso, o pater família, ele tinha total autoridade sobre a vida e sobre o corpo daqueles que estavam abaixo dele. Como, por exemplo, a sua esposa, obviamente, você tinha os seus escravos e escravas. Se ele quisesse praticar algum tipo de relação sexual com suas escravas e com seus escravos também, eles simplesmente não podiam se opor a isso. Eles não tinham o direito de dizer não, porque eles eram propriedades do pater família. E a gente está falando de um contexto que não tinha pessoas se levantando para falar contra essa estrutura social. Quem trouxe uma revolução na ética sexual, que transformou completamente esse contexto que eu estou narrando, foi o cristianismo. A ideia de família, a ideia de amor ao próximo, a ideia de dignidade humana, a partir da ideia de que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, a noção de que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, portanto, traições passavam a ser vistas como pecado, se relacionar com qualquer outra pessoa a não ser a sua esposa e o seu marido passava a ser visto como pecado, como algo que desagrada a Deus. Então, se a gente for narrar a que Paulo se refere quando ele menciona a imoralidade sexual, a gente vai ver que a gente está falando de uma sociedade sem pudor algum, onde a lei era do mais forte, o mais forte poderia fazer o que quisesse com o mais fraco, e assim por diante. Então, quando a gente se aprofunda mais no contexto social a que Paulo está se referindo quando ele fala para que a gente se abstenha da imoralidade sexual, para que os tessalonicenses se abstenham dessa imoralidade sexual, a gente vê que o texto ganha um pouquinho mais de significado. Mas mais que isso, e aqui é o ponto que eu queria chegar nesse vídeo, a gente não pode se prender somente ao significado daquela época. Senão a gente vai entender que esse texto aqui está falando somente sobre imoralidade sexual. Mas ele tem muitas aplicações que podem ser dadas ao dia de hoje. Percebe? Paulo está falando aqui de hábitos e comportamentos que eram normalizados na época. Não havia oposição a essas práticas que eu acabei de narrar para vocês. A pergunta que a gente precisa fazer, olhando para passagens como essa, é: quais são os pecados que são normalizados no período que nós estamos vivendo? E a nossa pregação precisa partir desse tipo de pergunta. Então vamos ler a passagem novamente aqui. Paulo está falando o seguinte, que cada um de vocês controle o seu próprio corpo, abstenham-se da imoralidade sexual de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quais são as paixões, os desejos desenfreados? Quais são aquelas coisas do mundo atual que tem tirado o nosso domínio próprio, aquilo que tem nos controlado ao invés de se submeter a nós? Será que, por exemplo, o tempo gasto com entretenimento nos dias atuais não pode ser um alvo dessa passagem aqui? Será que aquele nosso descontrole de não conseguir ficar longe do celular, aquele descontrole que faz com que a gente aproveite cada 5 minutos livres que a gente tem ao longo do nosso dia para mexer no celular, para ver o que está passando no nosso feed, será que esse tipo de descontrole não pode ser
alvo dessa passagem aqui também? Será que nós também não estamos sendo escravizados por hábitos que a sociedade normalizou? Dia após dia nós vemos matérias e mais matérias falando sobre como estamos cada vez mais descontrolados com a gama de oportunidades que a gente tem para se entreter, seja no celular, seja na TV, seja no streaming, seja numa rede social. E por que a gente não tem a mesma postura que Paulo nos convoca nessa passagem aqui? Olha que coisa forte, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é uma pessoa santificada? É uma pessoa separada. Uma pessoa que não pertence à realidade desse mundo. Uma pessoa que não tem os mesmos hábitos desse mundo. Uma pessoa que não pensa como o mundo pensa. Uma pessoa que não é escravizada da maneira que nós vemos que o mundo está escravizado por determinados hábitos. Uma pessoa que não vive como o mundo tem vivido, com mais ênfase no mundo virtual do que no mundo real. Percebe como passagens como essa ganham muito mais potência quando a gente compreende que ela pode ser aplicada de maneira muito mais abrangente? E é nesse sentido que a igreja precisa ser orientada por uma boa exegese. Eu não tenho a menor dúvida de que a igreja de hoje precisa pregar mais sobre como nós estamos sendo escravizados pelas redes sociais. Mas por não termos uma exegese que busca o significado original e transporta para os nossos dias, talvez muitos dos nossos pregadores estejam olhando passagens como essa e estejam pensando que ela se aplica somente à imoralidade sexual, literalmente. Mas o texto está falando de uma santificação muito mais profunda. É um descolar do mundo atual para um estar presente em Deus. E não é à toa que a expressão em Cristo apareça 6 vezes durante o livro de 1 Tessalonicenses, que só tem 5 capítulos. Paulo está falando de uma realidade onde a gente sai de um contexto, onde nós nascemos de novo, então nós morremos para esse mundo, portanto nós não vivemos com os mesmos vícios, com as mesmas doenças espirituais e psicológicas desse mundo, e nós participamos de outro contexto, de uma realidade que já pertence ao reino futuro que será inaugurado por Cristo. O mundo não pode olhar para dentro da igreja e ver uma igreja tão viciada quanto o mundo está viciado. E olha como isso não se aplica somente a redes sociais e entretenimento de maneira geral. A gente pode falar, por exemplo, de amor a clubes. Eu sou tricolor, estou vestindo aqui a camisa da seleção brasileira, atrás tem o número do meu jogador favorito, que é o Thiago Silva. Mas eu não posso ser fanático como o mundo é fanático por esporte e como nós vemos pessoas buscando no clube de futebol um significado de vida. As pessoas querem ser conhecidas como o fulano que é flamenguista, o fulano que é tricolor, o fulano que é vascaíno. E não é dessa forma que a gente deve viver. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, diante de Deus. Outra expressão que nós vemos também Paulo usando em 1 Tessalonicenses. Então perceba, assim como a igreja de Tessalônica precisava se descolar daquela realidade que normalizava a imoralidade sexual, nós, como igreja, na atualidade, precisamos olhar para aquilo que é normalizado nos nossos dias, a imagem, todo aquele glamour das redes sociais, toda aquela dependência do mundo virtual. Nós precisamos olhar para essa realidade e ouvir a palavra de Paulo falando para a gente: se santifiquem, se separem disso, vivam de maneira diferente, se descolem disso, estejam em Cristo, fazendo tudo diante de Deus e tudo em Cristo. E a gente pode trazer outra aplicação muito interessante se a gente voltar alguns versículos, no capítulo 3, a partir do verso 12. Olha o que diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos falar de amor. Olha como essa passagem também se torna muito mais profunda quando a gente compreende do que Paulo está falando e o que ele está combatendo aqui. Como eu já falei aqui, o contexto greco-romano era um contexto onde a força prevalecia. Então, por exemplo, se eu tenho um filho e eu noto que ele tem alguma deficiência física, era comum o que eu vou falar agora. Algumas casas tinham a famosa gavetinha, que ficava numa parede onde aquela gaveta ficava disponível ali, e se o bebê não agradasse o pater família, o que ele poderia fazer? Simplesmente ele colocava o bebê numa gavetinha e virava aquela gaveta de forma que, quando ela virasse, ela estaria para o lado de fora da casa. Alguém poderia passar, querer aquele bebê e pegar para ele, simplesmente porque aquele bebê foi rejeitado pelo pater família, pelo pai de família. E rejeitado porque ele não representa força, não representa alguém que vai fazer do Império Romano um império mais forte. Compreende a lógica aqui? E muitos desses bebês morriam nessas gavetas, completamente abandonados. Não só bebês deficientes, se viesse um bebê do sexo feminino,
O pai simplesmente poderia olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não vai tornar a nossa família mais forte, nós precisamos de homens nessa família, abandonar aquele bebê. Outros bebês eram abandonados em valas. Algumas cidades era comum você passar na beira de valas e ouvir choros de bebês. Outros bebês eram deixados nos picos das montanhas, ou para serem adotados por outros, ou para morrerem simplesmente, porque eram considerados fracos. Num contexto como esse, você compreende o que Paulo está falando aqui quando ele fala de amor. Amor na Bíblia significa caridade, doação. Você não se livra de alguém porque ele é mais fraco que você. Você se doa a alguém que é mais fraco que você. E compreendendo que você também é uma pessoa fraca que precisa ser amada por outros também. Percebe? Fazendo uma analogia aqui, imagina se Cristo olhasse para nós, percebesse a nossa deficiência e colocasse a gente numa gavetinha. Essa não foi a lógica de Cristo. Ele veio justamente para salvar pecadores. É uma mudança radical de mente. Quando a gente fala de metanoia, é uma metanoia radical. É você, por exemplo, transformar dono, senhor de escravo e escravo em irmãos em Cristo, como a gente vê, por exemplo, na carta de Paulo a Filemão. Então, quando Paulo ensina sobre o amor aqui, ele não está falando de um mero sentimento, ele está falando de uma entrega total, onde nós nos doamos para aqueles que não têm. E não estou falando aqui de doação material, simplesmente. Eu estou falando de doação de vida. Um exemplo muito conhecido na história da igreja é o exemplo de Macrina. Macrina foi uma mulher que era a irmã mais velha de dois importantíssimos teólogos da história da igreja que ajudaram na elaboração, na estruturação da nossa doutrina da Trindade, por exemplo, que são os pais capadócios, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. E esses irmãos, eles vão falar que o exemplo de vida cristã que eles tiveram de maior influência na vida deles foi o exemplo de Macrina. Macrina era conhecida por simplesmente pegar esses bebês que eram abandonados por serem mais fracos e transformar sua casa num orfanato de rejeitados, simplesmente porque ela compreendeu a mensagem cristã, simplesmente porque ela compreendeu o que significa se santificar, ser separado desse mundo, ser separado da lógica desse mundo. Então, qual é o meu encorajamento aqui? Por isso que eu trouxe aquele trecho do artigo do professor Stephen Kirchner. Que nós possamos ter uma exegese mais profunda, uma compreensão do texto bíblico mais profunda para que a nossa missão seja orientada. Que a igreja viva de maneira santa, não se separando fisicamente desse mundo, mas se separando do que esse mundo tem a oferecer. E em contrapartida, oferecendo aquilo que Cristo tem a oferecer para esse mundo. Então que primeiro, a gente valorize o trabalho exegético, o trabalho árduo de interpretação das Escrituras. Não caia naquela mentira de que pregação não precisa ser preparada, que eu faço pregação sem esboço, que eu faço pregação sem buscar fontes de conhecimento que aprofundem ainda mais aquela passagem, que a nossa missão, que os nossos trabalhos, que tudo ganhe significado a partir das Escrituras e não pela lógica desse mundo. Que nossas vidas sejam cada vez mais santificadas pelo poder que há na palavra do Senhor. Que a gente não somente confesse que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, mas que a gente, de fato, nos momentos em que nós deveremos tomar decisões importantes em nossas comunidades locais, que a gente olhe para a palavra, que a gente veja que ela é luz para os nossos caminhos, que ela é que tem a resposta para a vida da igreja, para a missão da igreja, para a atuação viva da igreja nesse mundo. Eu creio que essa era a mensagem que o professor Stephen Kirchner queria passar com o seu artigo, e que ela não saia de nossos corações. Que a gente não se descole da realidade porque compreendemos mal o nosso texto sagrado. Esse aqui é o Teodrama, o canal que te ajuda a encenar de maneira viva o seu papel no reino de Deus.